Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre limites. Então nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre propriedades de limites e na próxima com o Felipe vocês conversarão sobre continuidade de funções e teorema do confronto. Então vamos lá. Então aqui a gente tem algumas propriedades de limites, né? Então supondo que C seja uma constante e os limites f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A existam. Então, se a gente tem um limite que tem a soma de duas funções, a gente pode separar essa soma. Então, a gente pode calcular o limite da função f com x tendendo a A mais o limite da função g com x tendendo a A, certo? A mesma coisa para subtração, então a gente separa, calcula o limite de uma, depois menos o limite da outra. Se a gente tem uma constante multiplicando a nossa função aqui dentro do limite, a gente pode tirar essa constante aqui de dentro, só copiar ela e calcular o limite da função. Então aqui a gente tem limite de cf de x quando x tende a A. A gente colocou o c aqui para fora, então vai ficar c que multiplica o limite de f de x quando x tende a A. Quando a gente tem duas funções se multiplicando, a gente também pode separar, então calculo o limite de uma vezes o limite da outra. A mesma coisa para divisão. Então eu tenho aqui o limite de f de x sobre g de x quando x tende a A. Eu posso calcular separadamente o limite da f e depois dividir com o limite da g. Mas a gente não pode esquecer então que esse limite aqui ele tem que ser diferente de zero, né? Senão vai ter zero no denominador e isso não pode. Se a gente tem então aqui uma função elevada a um valor n, a gente pode levar o limite todo a n, certo? Então aqui a gente tinha o limite de f de x elevado a n quando x tende a A, e isso equivale então ao limite de f de x quando x tende a A elevado a n, certo? O limite de uma constante é essa própria constante. O limite de x quando x tende a A é o valor a, então é o valor que está aqui, certo? Então quando a gente só tem x, a gente só copia o valor. O limite de x elevado a n quando x tende a A é a elevado a n. Então, a gente substitui o a aqui no x e eleva ele à potência que estava sendo pedido anteriormente. E o limite da raiz enésima de x, quando x tende a A, é igual à raiz enésima de a. Então, a gente vem aqui de novo, substitui o a aqui no lugar do x e calcula a raiz enésima. Se esse n for par, a gente supõe que o a é positivo, certo? Que ele é maior do que zero. Agora a gente vai fazer um exemplo aqui para dar uma clareada na cabeça de vocês. Então a gente tem aqui o limite de x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Então a gente quer calcular esse limite para quando x tende a menos 2. Então analisando aqui primeiro a função, essa função aqui que a gente tem uma divisão. E a gente viu no slide anterior que quando a gente tem uma divisão aqui das funções, a gente pode calcular o limite delas separadamente. Então aqui a gente vai calcular o limite quando x tende a menos 2 da f de x e o limite quando x tende a menos 2 da g de x. Agora aqui tem várias propriedades que a gente viu anteriormente. Então a gente tem a propriedade da soma, a propriedade da subtração, de uma constante multiplicando função, do limite de constante, do limite de x e de x elevado a n. Vamos ver agora com mais calma para ficar mais fácil. Então, a gente separou primeiramente, calculamos o limite de x ao cubo, mais o limite de 2x quadrado, como é constante, a gente tira a constante dentro do limite, calcula só o limite de x quadrado. E aqui menos o limite de 1. No denominador ficou o limite de 5 menos 3 vezes o limite de x, certo? Aqui, então, para calcular esse limite, a gente viu que tem o limite de x elevado a n quando x tende a A é igual a elevado a n. O nosso a aqui é menos 2 e o nosso n é 3, então ficou menos 2 ao cubo. Aqui é a mesma coisa, limite de x elevado a n quando x tende a A elevado a n. O nosso a é menos 2, o n é 2. E o limite de constante é a própria constante. A mesma coisa aqui no 5, o limite de 5 é o 5. E a gente também viu que o limite de x quando x tende a A é A. O nosso a aqui é menos 2, então vai ficar menos 2. Depois de calcular aqui essa soma e essa divisão, a gente chega então que o limite é igual a menos 1 sobre 11. Agora a gente vai ver um outro exemplo
E nesse exemplo eu vou falar para vocês de uma propriedade que é chamada de propriedade da substituição direta. E essa propriedade fala que se a gente tem uma função polinomial irracional e esse ponto aqui ele pertence ao domínio da função, a gente pode fazer a substituição direta, a gente não precisa fazer o passo a passo das propriedades. Então, por exemplo, aqui nesse daqui, ela é uma função polinomial irracional e o número 5 faz parte do domínio dessa função. Então, para a gente saber qual o valor desse limite, a gente pode simplesmente pegar o ponto aqui, então o número 5, e substituir aqui nos x, certo? E a gente encontra o valor desse limite. Então, aqui eu fiz o passo a passo para vocês e eu vou fazer das duas formas para vocês verem que dá certo. Então, aqui a gente tem uma subtração e uma soma, então a gente separou o limite de cada um. Nesse primeiro a gente tem uma constante multiplicando, a gente pôs ela para fora, no segundo também. E aí aqui a gente colocou algumas propriedades que a gente viu anteriormente de limites, chegando na resposta final, 39. Se a gente usasse aqui a propriedade da substituição direta, daria o mesmo valor. Então a gente pega o 5, coloca aqui, 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Então ficaria 50, menos 3 vezes 5, 15. E aqui o 4, somente 4. Então, mais 4. Ficaria 54 menos 15, que é igual a 39. Mas essa propriedade aqui da substituição direta, ela não dá certo sempre. Às vezes a gente aplica a substituição direta e chega numa indeterminação, que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Tem outro caso também, que às vezes quando a gente aplica direto essas propriedades, a gente acaba chegando numa indeterminação. A gente chama de indeterminação 0 sobre 0, porque na hora de aplicar as propriedades, a gente fica com 0 no numerador e 0 no denominador. Isso é uma indeterminação, ela não pode ocorrer, a gente não pode ter 0 no denominador, certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Se eu venho aqui com esse 1, substituo aqui, vai ficar 1 quadrado menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Ficou com a indeterminação, então, aqui, 0 sobre 0. Então, a gente não pode vir aqui e aplicar direto as propriedades. A gente tem que fazer umas manipulações algébricas para daí sim a gente conseguir aplicar as propriedades vistas anteriormente. Aqui, para aplicar essa propriedade, a gente vai usar uma regrinha de fatoração, que eu até falei para vocês no vídeo de fatoração. Quem quiser é só ir lá dar uma olhada. Então, aqui a gente tem um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Isso a gente chama da diferença de quadrados. Então, isso aqui é igual o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Quando a gente faz isso, a gente fica com x menos 1 no numerador e no denominador. Então, a gente pode aqui cortar eles, ficando só com o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Agora sim, a gente aplica a propriedade. Então, aqui no x vai ficar 1, 1 mais 1, 2. Agora, então, a gente vai fazer uma análise gráfica desse limite. Então, aqui a gente tem a função, né, x² menos 1 sobre x menos 1. E depois das manipulações, a gente tem x mais 1. O gráfico de x² menos 1 sobre x menos 1 é esse aqui. Então, é uma reta diagonal que passa pelos pontos menos 1 e 1. E aqui no ponto x igual a 1, ele tem bolinha aberta. E o gráfico de x mais 1 é exatamente igual ao gráfico de x² menos 1 sobre x menos 1. Então, ele também é uma reta aqui diagonal que passa nos pontos menos 1 e 1. A diferença é que aqui no ponto x igual a 1, ele tem bolinha fechada. Além disso, então, se a gente analisa aqui o limite, né, quando x tende a 1, a gente vê que os dois possuem o mesmo valor. Então, quando x tende a 1 no gráfico aqui de g de x, o limite vai para 2. E quando x tende a 1 nesse gráfico, também vai para 2. Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer mais um exemplinho disso. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre fatoração, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal explicando e também tem um PDF completo para vocês com todo o material sobre fatoração e também tem lá no nosso Instagram mais material sobre isso. Então é só vocês darem uma conferidinha e qualquer dúvida pergunta pra gente. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem o limite, quando x tende a 8, de raiz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. Se a gente substituir direto aqui, então, raiz cúbica de 8 é 2. 2 menos 2, 0. 8 menos 8, 0. A gente chegou aqui na indeterminação. Para isso aqui, para sair dessa indeterminação, a gente vai aplicar
essa regrinha aqui de fatoração. Então, a gente tem o primeiro termo menos o segundo, vezes o primeiro ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é igual a isso aqui. Então, a gente já tem o primeiro termo aqui, o nosso a é a raiz cúbica de x e o nosso b é o número 2. Então, a gente vai fazer raiz cúbica ao quadrado mais raiz cúbica vezes 2 mais 2 ao quadrado. Quando a gente multiplica aqui, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador, certo? Não pode multiplicar só um ou só outro, temos que multiplicar os dois. A gente viu aqui, né, nessa regrinha de fatoração, que isso aqui é igual o primeiro termo ao cubo menos o segundo ao cubo. Então, a gente reescreveu a raiz cúbica de x ao cubo menos 2 ao cubo. E a gente chega aqui, então, raiz cúbica de x, corta o cubo com o cubo, fica x, 2 ao cubo, 8, x menos 8. A gente pode, então, aqui cortar os 2x menos 8 e a gente fica com 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica vezes 2 mais 4. Certo? Agora aqui a gente já pode fazer a substituição que não vai dar indeterminação. Então, aqui vai ficar 1 no numerador, raiz cúbica de 8, 2, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 4. Então, aqui vai dar 12. Então, o resultado desse limite é 1 sobre 12. Certo, pessoal? Então, é muito importante que vocês saibam muito bem as propriedades e saibam verificar quando tem determinação e como sair dela utilizando aqui fatoração. É isso então, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários do vídeo ou lá no direct do Insta. E tem um PDF aqui na descrição com a aula completinha pra vocês. Muito obrigada pela atenção.